A gente vai falar sobre educação permanente em saúde, que é um tema extremamente interessante. Eu peço a atenção de vocês, porque o termo educação permanente lembra muito o que a gente já conhece como educação continuada, que foi um termo utilizado lá atrás, quando o SUS foi criado. Educação permanente é diferente de educação continuada. E os novos vão entender qual é essa diferença, ela é fundamental. Tanto ela é fundamental que ela é um programa do governo federal. Então, o Programa Nacional de Educação Permanente é uma política do governo federal que foi criado em 2004. Aí vocês vão me dizer, mas já é uma política que tem 20 anos, eu nunca ouvi falar nela. De fato, ela já tem 20 anos e já tem, inclusive, trabalhos publicados falando sobre como é que nós estamos 20 anos depois. Ela foi criada no primeiro governo Lula e foi introduzida pelo ministro Humberto Costa, que instituiu a política. Começou com esta política para a formação e desenvolvimento de trabalhadores para o setor saúde. E isso está previsto quando da criação do SUS. O SUS é responsável também pela formação e treinamento dos seus próprios funcionários. Essa portaria foi criada 20 anos atrás, ela não pegou, e eu vou adiantando logo que ela é extremamente moderna, extremamente contemporânea, e eu acho que há 20 anos atrás não se podia falar nisso. Outros problemas estavam muito mais emergentes, né? Bom, ela sofreu a primeira atualização dela em 2007, 3 anos depois do segundo governo Lula, pelo ministro José Gomes Temporão, que detalhou mais essa política, deixando as diretrizes dessa política muito mais sólidas. E mais tarde, finalmente, em 2017, ela sofreu a segunda atualização, já no governo Temer, pelo ministro Ricardo Barros. Essa política depois, até então, ficou meio que parada, mas algumas coisas foram feitas, com exceção de alguns detalhes de ordem financeira. Por isso, a gente tem alguma dificuldade com essa política. Então, eu queria mostrar essas portarias a vocês. Claro que não é para ninguém estudar, muito embora elas sejam interessantes de serem lidas, é só para vocês terem uma noção da dimensão do que a gente está falando. A gente não está falando de um treinamento em serviço. Um treinamento em serviço a gente já faz desde sempre, até porque os profissionais de saúde mudam, têm que ser reciclados, as técnicas mudam, os diagnósticos e os avanços diagnósticos mudam, de modo que treinamento em serviço é o habitual. Nós não estamos falando de treinamento em serviço, nós estamos falando de um programa muito maior e que é obrigatório em todo o território nacional. Afinal, o que é educação permanente em saúde? O que é isso? Educação permanente é um método educativo que permanentemente os profissionais, os próprios profissionais de saúde promovem com a sua experiência adquirida no seu cotidiano de trabalho, daquela unidade, esses profissionais conseguem selecionar processos específicos, porque eles já conhecem bem a sua unidade, que precisam ser ou iniciados ou melhorados, utilizando sempre instrumentos interativos ou metodologia ativa ou metodologia significativa, que é tudo a mesma coisa, de ensino e aprendizagem. Então, resumindo, é a utilização do saber do profissional de saúde que adquiriu ao longo do tempo sobre aquela unidade, de modo que a educação permanente tem uma característica muito importante. Ela não pode ser transferida para outra unidade. Aquela educação permanente que você coloca e faz para a sua unidade, ela é feita para a sua unidade exclusivamente. Esse é o primeiro grande conceito que a gente tem que lembrar. Então, a gente sempre tem que lembrar, eu estou propondo uma atividade pedagógica. Ela é educação permanente ou ela é educação continuada? A pergunta é, essa atividade cabe em outra unidade? Se couber, é educação continuada. Se só couber na minha unidade, ela é uma educação permanente.
É quando você usa os profissionais que juntos se organizam para melhorar ou até mesmo introduzir um processo novo, né? Por exemplo, era uma unidade que não recebia criança e agora vai receber criança. Então, tem que introduzir processos que também tratem das crianças. Só um exemplo. Quais são os gatilhos úteis para a gente lembrar? Este processo administrativo ou técnico, pode ser melhorado? Ele deve ser modificado? Essa é a pergunta que o tempo todo os profissionais de saúde que chegam à unidade para trabalhar todos os dias ou periodicamente em dias diferentes, eles têm que eles trabalham, por exemplo, na farmácia. Aí o farmacêutico tem que perguntar o tempo todo: este processo pode ser melhorado? Eu tenho que introduzir um outro? Então, se a resposta for sim, é a resposta de que forma eu vou melhorar isso? Através de atividades pedagógicas interativas. E isso é uma educação permanente. Se você identificar, você profissional de saúde, com a sua expertise quanto à sua unidade, identificar um processo que tem que ser introduzido ou modificado, ou melhorado, ou aperfeiçoado, você vai reunir outras pessoas, você pode não ser chefe, você pode não ser diretor, você é um funcionário cheio de expertise no que faz, você junta um grupo de pessoas, geralmente numa roda de conversa ou em oficina, que são instrumentos interativos pedagógicos, para discutir aquele processo. Como é que a gente pode melhorar isso, gente? Com ou sem a presença da sociedade. Se a sociedade estiver presente, ou seja, se o paciente, as associações de pacientes estiverem presentes, melhor ainda. Porque você ouve o anseio, como que o paciente, o seu cliente se sente ali. Então, isto é educação permanente, que é diferente de educação continuada. Totalmente diferente. O que é educação continuada? Educação continuada é aquilo que a gente já conhece e já faz há muito tempo. É uma atividade educativa, sem dúvida, que consiste na qualificação periódica dos profissionais daquela unidade, que visa reciclagem, aperfeiçoamento em determinada área, treinamento em serviço ou manual ou técnico apenas visual, atualização de um determinado tema, e ele tem 4 características importantes, a educação continuada. Ela possui uma duração definida. Eu vou fazer um curso de ABLS, 2 semanas, 1 semana, 10 dias. Envolve atividade de ensino após a graduação, ou seja, é para o funcionário, para o nosso profissional. Utiliza metodologia tradicional de ensino. Geralmente, pode até usar também metodologia interativa, que é melhor ainda. Mas geralmente utiliza giz e quadro negro, mas pode utilizar isso que eu estou mostrando aí, que é o uso de manequins. E, finalmente, pode ser aplicada em qualquer unidade. Se eu faço um ABLS no Hemorrio, eu posso fazer um ABLS no IES, eu posso fazer um ABLS no HTO Baixado, o mesmo curso. Se eu faço um curso de PIC, eu posso fazer no Hemorrio, eu posso fazer em qualquer unidade. Mas, se eu faço um curso de solução de problemas que estão ocorrendo, óbito aumentado na unidade X da minha unidade, não interessa nada ao Hemorrio. Então, você não pode levar esta atividade que você vai criar, que você vai fazer na sua unidade, para outra, que ela é específica da sua unidade. Então, a educação continuada tem como característica principal. Essa é a melhor pergunta que você pode fazer para saber se ela é uma educação continuada ou educação permanente. Eu ouço isso todos os dias. Se for um curso que interessa também a qualquer outra unidade, e não só a sua, ela é educação continuada. E agora nós vamos falar do plano de educação 3 anos, de 2024 a 2027, e que foi introduzido pela Secretaria Estadual de Saúde, onde nós, Fundação Saúde, estamos envolvidos em peso, porque a maior parte das unidades são geridas pela Fundação Saúde. Eu sou responsável por implementar a educação permanente nas nossas unidades. Então, esse plano envolve 2 atores: a SES, junto com a Superintendência de Educação e Saúde, que é a Adriana, e nós, vocês, aliás, as unidades. Nós, da Fundação, mediamos esse processo
porque a fundação foi feita para isso, para colocar em prática as diretrizes que a SES faz, coloca, né? Para fazer o plano de educação da SES, ela incluiu 3 eixos. Um eixo de atenção à saúde, ou assistência à saúde, as redes de atenção à saúde que já existem, que a gente já vai ver isso com detalhes daqui a pouco, e um eixo transversal, que perpassa todas esses elementos que fazem parte das unidades. Esses 3 eixos definidos, a partir desses 3 eixos são definidas as diretrizes. Essas diretrizes foram definidas pela SUPES, pela Superintendência de Educação. Então, nós temos mais de 35 diretrizes que foram baseadas no plano de educação da SES. Então, essas diretrizes de educação permanente, agora eu digo, são mais de 35 diretrizes baseadas no plano de educação. Vocês não assistiram, mas quem fez o curso, quem é mais antigo, assistiu essa definição pela Superintendência de Educação. Aqui, nesse slide, é muito importante que a gente entenda que nós temos 3 eixos para trabalhar. Ou a gente trabalha no eixo de atenção à saúde, nas redes de atenção à saúde, nas redes específicas, ou de uma forma transversal. Essas diretrizes feitas, a gente começa o que cabe às unidades, as ações e o monitoramento dessas ações. Essas ações, elas podem ser estratégicas ou operacionais. A gente vai ver daqui a pouco detalhes sobre isso também. E a gente pode monitorar, deve monitorar com metas, indicadores e planejamento anual, muito embora isso seja trimestral, né? Esse plano de educação que vigente agora é de 2024 a 2027, mas nós estamos trabalhando no ano de 2024. Os eixos do plano de educação são, o primeiro eixo é atenção à saúde. Então, tem aqui um professorzinho trabalhando, alguém ensinando alguma coisa para alguém. De fato, esse eixo se relaciona exclusivamente à qualificação profissional. Ora, qualificação profissional para atendimento direto aos usuários do sistema de saúde, tanto na rede sem vínculo com as redes temáticas de saúde ou nas linhas de cuidado, eles têm um cheiro de educação continuada. De fato, a atenção à saúde engloba grande parte da educação continuada e não da educação permanente. Porém, este plano contempla a educação continuada também, até porque uma educação continuada pode ser o fruto de uma decisão que vem da educação permanente. Você, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, está o percentual de óbito aumentado em determinada unidade, em determinado setor da minha unidade, óbito fetal aumentado. Bom, você pode fazer ou você deve fazer uma ação, uma atividade de educação permanente, ou seja, reunindo todas as pessoas envolvidas naquilo, o médico, o nutricionista, o enfermeiro, todo mundo envolvido naquele processo, e decidir como que nós vamos melhorar isso, como é que nós vamos melhorar esse óbito fetal aumentado. Daí, então, nós podemos propor, obviamente, vai sair daí treinamento, mais educação em determinados planos. De modo que a atenção à saúde, esse plano, também aceita algumas atividades de educação continuada. Exemplos. Realizar capacitação em saúde do homem. Isso é uma educação continuada. Isso é uma atenção à saúde. Analisar a conduta nutricional para pacientes com disfagia. Realizar capacitação, treinamento, isso são nomes de qualificação profissional que dizem respeito à educação continuada. É claro que, por exemplo, realizar capacitação em saúde do homem é uma qualificação que pode ter a ver com algum hospital específico. Então, a partir daí, ele pode ser considerado a educação permanente também. Realizar treinamento para a equipe
multidisciplinares profissionais na prática de higienização das mãos. Você pode fazer em qualquer unidade, de modo que é uma educação continuada. Então, o plano contempla e aceita atividades de educação continuada, porém tem que ter algumas atividades de educação permanente. O eixo 2 diz respeito às redes de atenção à saúde que a SES já estruturou como 5. Serão consideradas ações de estruturação da rede ou qualificação da rede. Essas redes são as redes temáticas já existentes, só tem essas 5. A rede de atenção à saúde materno-infantil, rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas ou oncológicas, rede de atenção psicossocial, rede de atenção às urgências e emergências, que diz respeito quase sempre às nossas UPAs, rede de cuidados à pessoa com deficiência. Aqui nós temos basicamente 3 redes que nós da SES, nós da Fundação Saúde, nos importamos, né? A primeira, rede de atenção à saúde materno-infantil, nós temos hospitais de ginecologia, hospitais de criança também, rede de atenção psicossocial, porque nós temos o CPRJ, que só trabalha com saúde mental, rede de atenção às urgências e emergências, que são as nossas UPAs. Qualquer outra rede que você possa sugerir, ela não está estruturada ainda, então ela ainda não existe. Então, ela não pode ser rede, ela vai ser apenas atenção à saúde. Mas aqui nós temos uma característica. Ou você está fazendo uma atividade para estruturar a rede, ou você faz uma ação para qualificar a rede, para formar, para educar. Então, assim, quando você está fazendo alguma... Geralmente, essas unidades que conseguem estruturar a rede são hospitais especializados, como o Hemorrio, que estruturou uma rede de hemoterapia. Ou o IEDES, que também responde como um hospital especializado em doenças endocrinológicas. O LACEN, por exemplo, que faz parte de uma rede de laboratório. Então, ele ajuda a estruturar a rede. Nós, os hospitais, de uma maneira geral, ajudam a qualificar a rede, a dar formação para a rede. Por exemplo, uma UPA pode fazer perfeitamente uma atividade aberta, a qualquer unidade que queira assistir também, sobre protocolo de infarto, protocolo de dor torácica. E aí seria uma qualificação e não uma estruturação. E aí, então, nós damos uma letra A para estruturação e a letra B para qualificação. Vocês vão ver isso com mais atenção, com mais detalhe, mais tarde, quando a gente for trabalhar com exemplos da planilha. Exemplos de redes de atenção, atividades relacionadas às redes. Por exemplo, realizar rodas de conversa sobre transtornos mentais atendidos na unidade. Ora, o CPRJ pode fazer isso e está ligada à rede de saúde mental. E aí ele pode estar estruturando a rede, porque você pode estar dividindo os pacientes de acordo com o grau de atenção que ele merece. Qual é o grau na escala do SUS? Promover curso de segurança no parto e puerpério. Tem a ver com a rede materno-infantil. E, finalmente, treinar a equipe multidisciplinar no atendimento da urgência e emergência. E aí é B, assim como o curso de segurança. Você está qualificando as pessoas. Por exemplo, o IECA, que fez recentemente um curso sobre eletrocardiograma, qualificando-a, está educando, enquanto um hospital especializado está educando a rede como fazer o diagnóstico de infarto agudo através do eletrocardiograma. Ok? E, finalmente, o terceiro curso, que é o curso transversal. O curso transversal trabalha com atividades que dizem respeito a uma política que potencializa toda a rede de atenção, que pode ir desde o porteiro até o diretor do hospital. Tá? Exemplos: promover cursos em temáticas da qualidade. Todos os profissionais de qualquer origem que trabalham
em qualquer unidade, precisam saber sobre as leis, sobre temas de qualidade. Ofertar apoio técnico para as ações de educação e saúde. Todo mundo, porque todo profissional de saúde do SUS, segundo as diretrizes do SUS, são multiplicadores, sempre. Porque um médico que trabalha numa unidade recebe um residente, o residente não é mão de obra. Ele também aprende trabalhando. E quem conhece o assunto é o veterano, é o médico que já está lá há mais tempo. Realizar rodas de conversa entre profissionais para análise de processos da qualidade. Esse, com certeza, esse é um eixo transversal e é uma educação permanente, porque você está conversando sobre análise de processos. Essa é a cara, não se assustem, vocês não vão fazer isso, essa não é a nossa planilha, essa é a planilha final que a SES elabora através de informações que nós damos para ela. Então, ela trabalha com ações estratégicas e ações operacionais, dividindo nos 3 eixos. Aqui nós temos o eixo de atenção, as ações estratégicas e operacionais e as ações estratégicas aqui. E as redes, se eles acharem as redes de atenção, aqui depois, mais tarde, eles vão ter as atenção à saúde e as transversais. Ok? Mas vocês não precisam ficar preocupados. Esta não é a planilha na qual nós vamos trabalhar. Esta é a planilha que nós vamos alimentar para a SES com esta planilha que está aqui. Esta é a planilha que eu vou mandar para vocês, porque vocês vão trabalhar a partir agora de setembro para começar o monitoramento em outubro. Ela é constituída por ação. O que é ação? As ações ou atividades, a mesma coisa, devem ser descritas com o verbo no infinitivo. Elas traduzem de forma prática o que será executado em todo o ano de 2024. Em todo o ano de 2024, e quais são as principais intenções da unidade para o campo da educação e saúde. Essas atividades, elas vêm de uma análise, de uma reflexão sobre o que a unidade precisa, sobre o que é a unidade, quais são os problemas que a unidade está vivendo, aquilo que eu falei. O profissional, o tempo todo que está trabalhando naquela unidade, está pensando, eu faço isso, posso fazer de uma forma melhor? Posso melhorar esse processo? E se eu posso, o que eu faço? Eu faço uma atividade ou uma ação. Exemplo, realizar capacitação em protocolo de punção venosa. É uma atividade o quê? Uma atividade continuada. Não é uma atividade permanente, mas é uma atividade importante que deve fazer parte, porque ela veio de uma reflexão de um profissional de saúde. Analisar e avaliar os fluxos e projetos terapêuticos no setor de emergência. Isso é uma outra ação. Essa, sim, é uma ação permanente. Assim como essa, realizar sessões de estudos de caso mais prevalentes junto à equipe multidisciplinar. E realizar rodas de conversa sobre as metas internacionais de segurança do paciente. Eu vou logo avisando que educação, que segurança do paciente é um tema que nos interessa muitíssimo, e até porque coincide com o tipo de metodologia que ela utiliza. Ela utiliza também metodologia ativa, que é a metodologia significativa. Essa é uma atividade que diz respeito a todas qualquer unidade, você pode fazer em qualquer unidade isso, de modo que é uma continuada. Então, eu dei 2 exemplos de continuada e 2 exemplos de permanente. E aí, diante do que eu tenho que realizar capacitação em protocolo de punção venosa. O que eu faço? Que meta eu posso ter? Eu tenho que medir isso, eu tenho que realizar essa capacitação e tenho que medir como? 100% dos enfermeiros têm que estar capacitados. Daí, então, você pode criar 2 cursos, 10 cursos, 8 cursos, de acordo com a característica da sua unidade. Se é uma unidade que trabalha num horário específico ou que tem plantão. Mas, enfim, eu quero
eu quero capacitar 100% dos meus enfermeiros, ou 50%, estou dando exemplo, claro, ou 50% dos meus enfermeiros que trabalham na unidade de terapia intensiva, por exemplo. Ou eu posso fazer assim, 6 rodas de conversa nos setores pertinentes, analisar e avaliar os fluxos e projetos terapêuticos no setor de emergência. Eu faço 6 rodas de conversa nas áreas do setor de emergência. Eu posso medir. Não adianta a gente botar uma meta em que eu vou dizer assim, analisar. Não, você tem que dizer 100%, tem um número. Ela é dosada, ela é numérica. 10 sessões abertas a todos os profissionais. 3 rodas de conversa abertas aos profissionais de saúde. Essas são metas que são atribuíveis. Tem número, né? Não tem, por exemplo, contribuir para um melhor... Não tem isso. Tem 100% de melhoria baseado em quê? Baseado em 10 aulas, 4 rodas de conversa. Tem que ser mensurável. Os indicadores têm que ser, as metas têm que ser mensuráveis através de indicadores. E aí eu boto aqui se eu uso recurso financeiro ou não. Geralmente, eu não utilizo recurso financeiro. Exemplo de recurso financeiro que eu posso utilizar. Geralmente coloco o coffee break. Mas, na verdade, aqui foi mais feito para se eu quiser trazer uma pessoa de fora, e aí eu ofereço um táxi para ela, um carro para esse professor vir falar, fazer essa expertise. Mas, enfim, esse recurso financeiro aqui, ele ainda não está sendo, vamos dizer assim, não tem budget já definido para a educação permanente, ele ainda está em elaboração. Aí nós vamos ver se ela é estratégica ou operacional. As ações estratégicas, as ações são aquelas estratégicas, são aquelas de importância fundamental. Perdão. São aquelas de importância fundamental para a unidade. E não para todo mundo, mas para aquela unidade. Essas são as estratégicas. Óbvio que não pode ser tudo estratégico. O trabalho cotidiano existe, né? Então, tem que haver uma relação entre o número de ações estratégicas e operacionais que você vai fazer. Elas são de extrema importância para a missão da unidade e serão monitoradas e avaliadas pela SES. Essas estratégicas de cada unidade serão pactuadas em CIB, né? Na Comissão Interpartite. As ações operacionais já refletem aquelas que são importantes também para o bom funcionamento do trabalho cotidiano. Fazer um curso de PIC, fazer um curso de segurança do paciente, é um curso que não é a missão do hospital. Agora, fazer um curso, uma UPA, por exemplo, fazer um curso de implantação do protocolo de dor torácica é estratégico para as UPAs. Essa aqui, por exemplo, realizar capacitação em protocolos de punção venosa periférica, é operacional. Né? Essa daqui, analisar e avaliar os fluxos e projetos terapêuticos do setor, pode ser estratégico, mas geralmente é operacional, porque é daquela unidade. Assim como realizar sessões de estudos de caso mais prevalentes da unidade junto à equipe multidisciplinar. No entanto, realizar rodas de conversa sobre metas internacionais de segurança do paciente, no momento, elas são consideradas estratégicas. Por quê? Porque, segundo a SES, é o tema que mais é colocado, que, portanto, é o tema que é mais objeto de reflexão entre as unidades. E, de fato, as seis metas internacionais de segurança do paciente quase que fecham uma assistência perfeita para as unidades, para qualquer unidade do Brasil. Muito embora seja uma educação continuada, ela é estratégica. Ela é estratégica e, em algumas, ela é super estratégica.
Agora, os eixos. Os eixos operacionais, a gente precisa ter muito cuidado. Por exemplo, realizar uma capacitação em protocolo de punção venosa periférica pode ser apenas uma atenção à saúde, ou seja, eu estou qualificando o meu profissional, mas eu posso estar qualificando mais pessoas. Por exemplo, eu sou um hospital especializado em criança. Eu vou abrir esse curso para muita gente. Então, eu posso estar falando sobre rede de atenção materna infantil, se eu quiser qualificar uma emergência, ou se eu for no hospital, por exemplo, de criança, pode ser. Então, pode ser um ou outro, depende muito da natureza do seu hospital. Analisar e avaliar os fluxos, eu posso realmente estar analisando, fazendo, melhorando a assistência à saúde, mas eu também posso estar ajudando a, a estruturar a rede, né? Porque eu estou fazendo cursos de como fazer fluxos e projetos terapêuticos no setor de emergência. Eu posso abrir para todo mundo, e aí é uma estruturação da rede. Por isso que ela é letra A, rede de atenção urgência e emergência, letra A. Realizar sessões de estudo de caso mais prevalentes da unidade junto à equipe multidisciplinar é uma assistência à saúde. Quando eu trabalho com os meus casos, eu começo a melhorar o meu paciente, o meu profissional, através de exemplos mais prevalentes daquela unidade. É uma atenção à saúde. E, finalmente, na rede transversal, estão as rodas de conversa sobre segurança do paciente. Segurança do paciente, ela engloba toda uma cadeia de ações que são importantes para qualquer unidade, mas que ela é de eixo transversal. Finalmente, aqui em amarelo, vocês vão ver o monitoramento deste semestre. Como é que ele funciona? Como é que ele funciona? Aqui você vai ter, no clique aqui para escolher uma opção, se você clicar, vão surgir 3 opções. Ação realizada, ação parcialmente realizada, ação não realizada. Você vai clicar num deles a cada semestre. Ou seja, este semestre agora, vocês não vão ter um semestre, porque vocês vão começar em outubro. Então, vocês vão ter outubro, novembro, dezembro, vão ser um trimestre. Eu quero saber no final desse trimestre, né, que é a última semana de dezembro ou a primeira de janeiro, vocês me dizerem o que vocês fizeram nesses 3 meses. Então, aqui nós vamos combinar o seguinte, que vocês vão trabalhar com essas planilhas, eu vou ver estas planilhas para saber e vou analisar se elas estão corretas, se precisam de melhoria, e aí eu mando a resposta para vocês.